Olá, você que nos assiste. Este é o programa Reencontro do Instituto Nilson Fanini. Hoje, em nosso programa, teremos a presença do pastor Hamilton Duarte falando sobre o Centro de Formação Teológica Nilson Fanini. Teremos um bate-papo teológico e eu tenho a certeza que vai acrescentar muito para você toda essa conversa que será muito interessante. Também teremos uma bela mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Teremos a participação da Luísa Costa falando do Instituto Nilson Fanini. Fique conosco nesse programa, será algo muito bom. Hoje, no programa Reencontro, recebemos o pastor Hamilton Duarte. Pastor Hamilton Duarte é pastor da Igreja Batista em Boa Esperança, em Rio Bonito, diretor do Centro de Formação Teológica Nilson Fanini. Pastor Hamilton, como vai? Graça e paz, tudo bem, graças a Deus. Recebê-lo aqui nessa oportunidade, aqui no nosso programa Reencontro. E hoje nós queremos conversar um pouco a respeito da formação teológica. Esse é um dos braços fundamentais do Instituto Nilson Fanini, a formação de líderes e a formação teológica. No programa anterior, nós conversamos um pouco, juntamente com os nossos outros colegas, a respeito da importância da formação teológica. E eu gostaria que o irmão enfatizasse mais uma vez essa importância, a importância da formação teológica, no preparo de líderes, para conduzir igrejas, para dirigir congregações, enfim. Qual a importância da formação sólida teológica? Ela é fundamental porque você não pode dirigir um carro se você não estiver habilitado para isso. E não é diferente com a igreja. Então, para que a igreja tenha uma saúde teológica saudável, é necessário que se invista nesse viés teológico. Então, por isso que nós nos preocupamos muito com conteúdos programáticos teológicos lá no seminário. Então, o seminário, ele oferece para os alunos um curso com 3 anos de duração e com mais um ano que a gente faz lá, é a questão da convalidação dos diplomas. Então, o conteúdo programático é enorme. Agora, professores, por exemplo, corpo docente do seminário. Sim, é importante que o irmão fale um pouco sobre o corpo docente, aqueles que preparam os nossos estudantes. Como é que... Até porque a importância do conteúdo teológico vai estar muito linkado ao corpo docente que você tiver. Então, o Centro de Formação Teológica e de Liderança Nilson Fanini, ele vai se preocupar com essa questão do conteúdo programático. Então, por isso, os professores têm que ser realmente qualificados. Então, nós temos, por exemplo, o pastor Noel, doutor em teologia. Nós temos o pastor Djalma Lemos, mestre em grego, mestre em filosofia, psicanalista. Nós temos o pastor Alexandre Faria, de Niterói, catedrático na área do Antigo Testamento e na área do Novo Testamento no que tange as parábolas. Nós temos o Luciano, que é doutor pela Este, nosso professor de metodologia científica. Nós temos, por exemplo, a bióloga Marie, que trabalha a questão da bioética, a ética da vida, e eu deixei passar o Alexandre ainda dá uma matéria chamada Diálogo Interreligioso, que é um diálogo da teologia com a sociedade e com as outras religiões. E tem esse que vos fala também, que eu sou mestre na área do Novo Testamento. Então nós fizemos questão de ter um grupo seleto para que o aluno realmente saia de lá totalmente apto e preparado para o desafio que vai encontrar na sua catedral. Então deixa eu voltar um pouquinho, a outra abordagem, que é, muitas vezes a gente ouve, mas para dirigir a igreja, para fazer a obra de Deus, não há a necessidade de tanto preparo. E nós, pela sua palavra, são 3 anos de curso, mais 1 ano de convalidação, com professores qualificados, mestres. Isso, portanto, dá uma base maior, uma base melhor, não é isso? Uma base sólida, Sólida. Essa é uma preocupação nossa muito grande, porque quando você está imbuído a fazer um determinado trabalho, ou você está imbuído a fazer uma determinada reforma, ou no seu carro, ou na sua casa, você não vai dar aquilo que é de utilidade sua,
na mão de qualquer um, de um indivíduo que não tem nenhuma formação. Então a preocupação do seminário é essa também. As igrejas mandam os seminaristas e nós então vamos investir todo o conhecimento com o maior afinco possível para que nós possamos realizar o desejo não só do seminarista, mas também entregar o seminarista para a igreja melhor do que quando ele chegou. Você falou em seminaristas e às vezes a gente também ouve muito falar em crise vocacional, né, em crise de pessoas, né, que estão dispostas, né, a atuar mais diretamente na vida religiosa, na vida pastoral, na vida ministerial. Como é que está isso, né? Tem tido muita procura? Há uma carência de chamados ou não? Hoje como é que está o quadro? O fato de alguém aderir a um curso teológico, isso não necessariamente quer dizer que ele é vocacionado para a questão da liderança. Porque alguém pode frequentar um curso teológico com o intuito de ser um escritor. Agora, é lógico que quando as igrejas elas se interessam pela formação de liderança, isso é muito importante, porque no Novo Testamento não tem lugar para o sacerdote. Ou seja, Jesus, quando veio, ele escolheu 12 para estar com ele. Então há um compartilhamento, há uma liderança compartilhada. Então quando as igrejas sentem essa necessidade, olham para o Novo Testamento e veem que isso é verdadeiramente uma recomendação bíblica, elas vão se preocupar mais na formação de líderes da sua igreja. Uma igreja que forma líderes é uma igreja forte. É uma igreja que não vai ter dificuldade com a questão de substituição da sua própria liderança. Então, há uma procura, sim, muito grande. Há uma procura muito grande, mas seria muito melhor se houvesse uma compreensão maior dos pastores. Porque você fica perguntando, pastor Hamilton, por que um pastor fica 40 anos numa igreja e não tem um pastor auxiliar? Aí eu pergunto, eu diria para você, primeiramente, do meu ponto de vista, o ego. Ele não quer dividir liderança com ninguém, ele não quer ser ameaçado em momento nenhum. Depois, o medo de ser substituído, o medo da membresia gostar mais dos auxiliares do que dele, quando na verdade a gente não precisa ter medo, até porque o ministério não é seu, não é meu, o ministério é Deus, e quando ele quiser te tirar daqui, ele vai te colocar em outro lugar. Então eu creio que há uma procura sim, mas não uma procura de recomendação pelas igrejas, há uma procura individual. E nesse caso, como fazer para ingressar no seminário? Como é feita essa avaliação, o recebimento desses candidatos? O candidato ele precisa se apresentar ao seminário, e aí nós de lá fazemos até uma abertura muito legal, porque o rapaz chega todo encolhido, né? Todo tímido, ou o candidato chega todo tímido. E a gente então abre precedente para que ele possa assistir 1 ou 2 aulas, para que ele se ambiente. Porque ele vai para o seminário, ele nunca ouviu falar de grego, ele nunca ouviu falar de hebraico. Então isso pode trazer um susto para ele. Então ele se ambienta primeiro e depois então ele vai sentar com um dos nossos responsáveis, que vai fazer uma entrevista com ele e depois então entregar na mão dele uma lista de exigências documentária. Então ele tem que tirar todos aqueles documentos e mais uma ficha de preenchimento para poder apresentar no seminário e, de preferência, trazendo uma carta recomendada ou recomendando o candidato pela igreja para o seminário. O irmão conviveu, né, com o pastor Nilson do Amaral Fanini. Qual a sua lembrança mais forte? Qual foi o momento, né, mais significativo? Como o irmão conviveu, né, com o pastor Nilson do Amaral Fanini? Muito, muito bom, né? Muito bom. A Bíblia diz que a gente deve recordar as coisas boas, né? E eu cheguei no seminário de Niterói em 1990 ou 91. E aí, às quartas-feiras, eu matava a aula para ver o Fanini pregar na primeira igreja de Niterói. Aquele momento de quarta-feira, aquele culto que tinha, ele pregava e eu sempre ia lá vê-lo. Mas o que ficou muito mais forte, não só as pregações, a influência de Fanini no mundo todo, ficou mais forte. Vou aproveitar os minutos que nós temos aqui. A minha esposa Irene veio do Maranhão. E aí ela foi gastando tudo aquilo que tinha, porque ela veio estudar no seminário de música. Chegou no último ano, acabou-se
os recursos. E ela então foi falar com o pastor Fanini. Aí o pastor Fanini deu para ela no último ano uma bolsa. Quando acabou o curso no dia da formação, antes da formação, ela foi então, voltou para agradecer. Foi lá no escritório do gabinete Fanini e foi agradecer. Aí ele foi e citou Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, dos 10 leprosos que foram curados, e apenas um voltou. Ele falou, só você voltou. Ela conta isso até hoje chorando. Então, essas recordações me faz ser um pastor melhor. Me faz também copiar o exemplo de um homem chamado Nilson Amaral Fanini, que foi uma bênção para o Evangelho no Brasil e no mundo todo. Muito bem, este é o programa Reencontro, um oferecimento do Instituto Nilson Fanini. E você pode nos ajudar, pode cooperar, pode entrar em contato conosco, dar um retorno. Comunique-se conosco, né, pelo nosso site www.institutonilsonfanini.com.br ou pelo nosso e-mail contato@institutonilsonfanini.com.br. Teremos um imenso prazer em falar com você, em ouvir você, saber das suas histórias, as suas experiências, né, com o pastor Nilson do Amaral Fanini, sua visão para o hoje. Isso tudo será muito importante. Entre em contato conosco, queremos conversar com você.